Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João, a fim de ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. E João consentiu. Batizado, Jesus subiu imediatamente da água, e logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Comentários dos Pais da Igreja. Glosa de São Tomás de Aquino. Depois que Cristo foi anunciado na pregação do seu precessor, aquele que por tanto tempo havia vivido oculto quis manifestar-se aos homens. Por isso, disse: Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão até João. Remígio de Auxerre. Deve-se advertir que nestas palavras se designam as pessoas, o lugar, o tempo e o ofício. O tempo quando diz tunc, que traduzido significa então. Rábano Mauro. Quando tinha 30 anos, nisto se manifesta que não se deve investir pessoa alguma, nem sacerdote, nem pregador, se não estiver na idade perfeita. José foi encarregado do governo do Egito quando tinha 30 anos. Davi começou seu reinado quando tinha a mesma idade. Ezequiel mereceu ser designado como profeta na mesma idade. São João Crisóstomo. Uma vez que, depois deste batismo, era oportuno que a lei cessasse, aquele que tomaria sobre si todos os pecados espera até essa idade e cumpre a mesma lei integralmente até então, para que ninguém dissesse que anulava por não ser capaz de cumpri-la. Pseudo Crisóstomo. Disse também então, isto é, quando João pregava, para confirmar sua pregação e para que recebesse seu testemunho do mesmo João. Assim como quando sai a estrela da manhã, a luz do sol não espera seu ocaso para brilhar, mas, levantando-se enquanto ela caminha, obscurece com sua luz o brilho daquela, assim também Cristo não esperou que João terminasse seu curso, mas apareceu quando ele ainda pregava. Remígio de Auxerre. Faz menção das pessoas quando se diz apresentou-se a João, isto é, Deus ao homem, o Senhor ao servo, o rei ao soldado, a luz à lâmpada. Designam-se os lugares quando se diz da Galiléia ao Jordão. Galiléia quer dizer transmigração. Todo aquele que quer batizar-se, que transmigre dos vícios às virtudes. E vindo ao batismo, humilhe-se. Jordão quer dizer descida. Santo Agostinho. A Sagrada Escritura diz que ocorreram muitas coisas admiráveis neste rio, entre outras, dizendo: o Jordão voltou para trás. Antes, as águas voltaram atrás, agora voltam os pecados. Assim como Elias dividiu as águas do Jordão, também Cristo, o Senhor,
fez no mesmo Jordão a separação dos pecados. Remígio de Auxerre. O ofício de João é designado quando se segue, a fim de ser batizado por ele. Pseudo Crisóstomo. Não para que ele mesmo recebesse o perdão de seus pecados por meio do batismo, mas para deixar santificadas as águas para os que deveriam ser batizados depois. Santo Agostinho. O Salvador quis batizar-se não para adquirir limpeza para si, mas para deixar-nos uma fonte de limpeza. Desde o momento em que Cristo desceu às águas, a água limpa os pecados de todos, e não é de se estranhar quando dizemos que a água, isto é, uma substância corporal, veio purificar a alma. Ela vem e penetra perfeitamente em todos os esconderijos da consciência, ainda quando a água é sutil e débil. Com a bênção de Cristo, faz-se sumamente forte e penetra com seu sutil orvalho as causas ocultas da vida, até os segredos do pensamento. É mais sutil o curso das bênçãos que a umidade das águas, donde se conclui que a bênção do Salvador em seu batismo é como um rio espiritual, que preenche todas as extensões dos abismos e as veias de todas as fontes. Pseudo Crisóstomo. Veio a esse batismo para que se pudesse descobrir que aquele que havia tomado a natureza humana preencheu todo o mistério da natureza humana, porque, ainda que não fosse pecador, tomou, todavia, a natureza pecadora. Portanto, ainda que por si mesmo não necessitasse do batismo, a natureza carnal dos outros tinha essa necessidade. Santo Agostinho. Ele quis ser batizado, ademais, porque quis fazer o que nos manda fazer, para que, como bom mestre, não somente nos ensinasse com sua doutrina, mas também com seu exemplo. Por essa razão, quis ser batizado por João, para que saibam seus servos com quanta alegria devem correr ao batismo do Senhor ao ver como ele não repeliu como indigna a recepção do batismo do servo. São Jerônimo. Ademais, quis batizar-se para confirmar com seu batismo o batismo de João. São João Crisóstomo. Mas, como o batismo de João era de arrependimento e revelava a confissão dos delitos, para que ninguém cresse que Cristo havia vindo batizar-se por esta causa, o Batista disse ao que vinha: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Pseudo Crisóstomo. Como se dissesse: Está bem que tu me batizes, esta razão é idônea, para que eu também seja justo e me faça digno do céu. Mas que razão há para que eu te batize? Todo o bem desce do céu à terra e não sobe da terra ao céu. Santo Hilário de Poitiers. Por último, o Senhor não pôde ser batizado por João como Deus, mas ensina que deve batizar-se como homem, de onde se segue que Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa estar por enquanto. São Jerônimo. E responde de modo belo: Deixa por agora, para manifestar que Cristo devia ser batizado por João na água, e João ser batizado por Cristo em espírito. Ou de outro modo, deixa estar por enquanto, para que quem tomou a forma de servo manifeste sua humildade. Sê consciente de que tu haverás de ser batizado com meu batismo no dia do juízo. Ou, deixa estar por enquanto, diz o Senhor, porque tenho o outro batismo com o qual hei de ser batizado. Tu me batizas na água para que eu te batize por mim em teu sangue. Pseudo Crisóstomo. No que manifesta também que Cristo batizou depois a João, coisa que nos livros apócrifos está escrita de maneira patente. Mas agora deixa que eu manifeste a retidão do batismo não somente com palavras, mas também com obras. Primeiro receberei, depois pregarei. De onde se segue, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Isto não quer dizer que, se fosse batizado, cumpriria toda a justiça, mas que a cumpre assim, dessa maneira. Vale dizer,
primeiro cumpriu toda a justiça do batismo com obras, depois a pregou, segundo aquelas palavras. Jesus começou a fazer e ensinar. Ou de outro modo, convém que façamos toda a justiça, como fazemos a do batismo, isto é, segundo as necessidades da natureza humana. Assim cumpriu a justiça nascendo, crescendo e tudo mais. Santo Hilário de Poitiers. Por ele devia cumprir-se toda a justiça, unicamente por quem a lei poderia cumprir-se. São Jerônimo. Mas não acrescentou se tratava da justiça da lei ou da natureza, para que entendamos que se tratava de ambas. Remígio de Auxerre. Ou assim, convém que cumpramos toda a justiça, isto é, devemos dar o exemplo de cumprir toda a justiça no batismo, sem o qual não pode abrir-se a porta do reino dos céus. Ou também, para que aprendam os soberbos o exemplo de humildade, e não se creiam rebaixados quando batizados por meus humildes ministros, vendo que fui batizado por ti, meu servo João. A verdadeira humildade é a que segue sua companheira, a obediência, de onde se segue. E João consentiu, isto é, ofereceu-se para batizá-lo. Santo Agostinho. Porque, como se diz, quando nosso Salvador foi lavado, estava limpa toda a água para o nosso batismo, para que se pudesse administrar a graça do batismo às gerações vindouras. Convinha também que se designassem no batismo de Cristo todas as graças que se concedem por ele aos fiéis. Por isso se diz: batizado, Jesus subiu imediatamente da água. Pseudo Crisóstomo. A ação de Cristo pertence ao mistério de todos aqueles que, depois, haveriam de ser batizados. Por isso, disse imediatamente, e não somente saiu, porque todos os que deveriam batizar-se dignamente em Cristo, imediatamente saem da água, isto é, marcham em direção às virtudes e são elevados à dignidade celestial. Os que, sendo carnais, entraram na água e eram filhos do pecador Adão, em seguida saem espirituais e convertidos em filhos de Deus. Se alguns, por culpa própria, não saem santificados do batismo, em que isso prejudica o próprio batismo? Abano Mauro. O Senhor nos concedeu o banho do batismo com a imersão de seu corpo, e isso demonstrou-nos que pode abrir-nos as portas do céu quando recebemos o batismo e conceder-nos o Espírito Santo. Por isso prossegue. E logo os céus se abriram. São Jerônimo. Não pela abertura dos elementos, mas para os olhos espirituais, como nos narra Ezequiel no começo de seu livro. Pseudo Crisóstomo. Tivesse a verdadeira criação dos céus se aberto, não diria, se abriram para ele, porque o que se abre de um modo material se abre para todos. Mas acaso diria alguém, que é isso? Cerraram-se os céus em presença do Filho de Deus, o qual, ainda que estivesse na terra a um só tempo, estava no céu? Mas devemos compreender que, assim como foi batizado segundo a condição humana, assim se abriram para ele os céus também segundo esta mesma condição. Somente segundo a natureza divina ele se encontrava nos céus. Santo Agostinho. Mas acaso se abriram os céus para ele na primeira vez também conforme a natureza humana? A fé da Igreja crê e ensina que não se abriram menos os céus para ele antes que depois. Portanto, disse que os céus se abriram para ele, porque a porta do reino celestial se abria então para todos os que renasciam. Pseudo Crisóstomo. Talvez se possa dizer que existiam antes obstáculos invisíveis que se opunham à entrada das almas dos justos no reino dos céus. Não creio que nenhuma alma tenha ascendido aos céus antes de Cristo, uma vez que, desde que Adão pecou, fecharam-se os céus. Estes, quando Cristo foi batizado, apenas se abriram.
Depois, quando ele venceu o tirano por meio da cruz, como não seriam mais necessárias portas ao céu, que nunca mais deveria ser fechado, os anjos não disseram: abri as portas, porque já estavam abertas, mas retirai as portas. Ou os céus se abrem para os que se batizam e veem as coisas que existem nos céus, não olhando com os olhos da carne, mas crendo com os olhos espirituais da fé. Ou, de outro modo, os céus são as sagradas escrituras, que todos leem, ainda que nem todos compreendam, a não ser que sejam batizados de maneira que recebam o Espírito Santo. Por isso, as escrituras dos profetas não eram, no início, inteligíveis para os apóstolos, até que, tendo recebido o Espírito Santo, todas as escrituras tornaram-se-lhes perfeitamente inteligíveis. Contudo, de qualquer modo que se entenda, os céus se abriram para ele, isto é, para todos por meio dele, como se um imperador dissesse a alguém que pede uma graça para outro: não dou este benefício ao outro, mas para ti, isto é, por causa de ti o dou para ele. Glosa de São Tomás de Aquino. Ou, tanto esplendor rodeou Jesus Cristo no batismo, que pareceu ter-se aberto o céu empíreo. São João Crisóstomo. Se não vês, não sejas incrédulo, porque no início das coisas do Espírito sempre aparecem visões sensíveis em favor daqueles que não podem ter a inteligência da natureza incorpórea, de modo que, se mais adiante tais visões desaparecem, recebam a fé daquelas que uma vez aconteceram. Remígio de Auxerre. Assim como a porta do reino dos céus se abriu para todos os regenerados pelo batismo, também todos recebem no batismo os dons do Espírito Santo. Por isso acrescenta: e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Santo Agostinho. Cristo, depois que nasceu para os homens, renasce nos sacramentos. Como então o admiramos gerado em uma mãe corrupta, assim agora recebamo-lo numa onda pura. A Mãe de Deus gerou seu Filho e permanece casta. Uma onda de água lavou Cristo e ficou santa. Por último, o Espírito Santo, que esteve presente com ele no útero, agora o envolve na água. Quem outrora fez Maria casta, agora santifica as águas correntes. Segue-se. E ele viu o Espírito de Deus descendo. Pseudo Crisóstomo. Por isso, o Espírito Santo tomou a forma de pomba, porque essa ave mansa e pura é mais que todos os animais a cultura da caridade. Todas as aparências da justiça que os servos de Deus possuem na verdade, os servos do diabo podem tê-las no fingimento. Somente a caridade do Espírito Santo não pode ser imitada pelo espírito imundo. Por isso, o Espírito Santo reservou para si esta espécie privada de caridade. Não se conhece, pelo testemunho de ninguém, onde se encontra o Espírito Santo mais que pela graça da caridade. Rábano Mauro. Distingue-se sob a forma de pomba 4 virtudes nos batizados. A pomba habita junto às águas, para que, ao ver o gavião, possa submergir-se na água e livrar-se de suas garras. Ela escolhe os melhores grãos, alimenta os filhotes do outro, não fere com seu bico, não tem veneno, faz seus ninhos nas cavidades das pedras e tem um gemido no lugar do canto. Assim, os santificados pelo batismo vivem junto às águas das Sagradas Escrituras, para fugir às investidas do diabo, e se alimentam com as opiniões sãs que selecionam, não com as heréticas. Aos homens que foram filhos do diabo, isto é, seus imitadores, alimentam com a doutrina e com o exemplo. Não pervertem, dilacerando-as, as boas sentenças, à maneira dos heréticos. Abstêm-se da ira irreconciliável. Colocam seus ninhos nas chagas da morte de Cristo, que é pedra firme, isto é, seu refúgio e esperança. Assim como outros se deleitam com o canto, eles se deleitam no pranto por seus pecados. São João Crisóstomo. Recorda-se também uma história antiga.
Este animal apareceu no dilúvio, carregando um ramo de oliveira e anunciando a calmaria geral em todo o mundo. Tudo isso era figura do que havia de acontecer no futuro. Com efeito, agora a pomba aparece mostrando-nos nosso libertador e, em lugar do ramo de oliveira, traz a adoção do gênero humano. Santo Agostinho. É fácil compreender por que se diz que o Espírito Santo foi enviado quando desce sobre o mesmo Deus, de maneira visível em forma de pomba. Formou-se, no princípio, uma espécie de criatura, na qual se representassem as propriedades do Espírito Santo. Esta operação, visivelmente expressa e oferecida aos olhos mortais, é designada por meio do Espírito Santo, não para que aparecesse sua natureza invisível, mas para que os corações dos homens, movidos pela visão exterior, se convertessem à eternidade oculta. Mas o Espírito Santo não tomou essa criatura na qual apareceu em união de pessoa, como o Filho tomou a forma humana no seio de uma virgem. Nem o Espírito Santo santificou a pomba, nem se uniu à sua pessoa para sempre. Portanto, ainda que aquela pomba se chame Espírito, para que se manifeste pela pomba o Espírito patentizado, não podemos chamar de pomba o Espírito Santo de Deus, como dizemos Filho, Deus e homem. Nem como dizemos do Filho, Cordeiro de Deus. Não somente pelo que nos diz João Batista pregando, mas também João Evangelista, vendo em seu Apocalipse o Cordeiro imolado, aquela visão profética não se abre aos olhos da carne por meio de formas corpóreas, mas em espírito, por meio de imagens espirituais dos corpos. Daquela pomba, no entanto, ninguém duvidou jamais que tenha sido vista com os olhos, nem como que chamamos o filho de pedra, porque está escrito em 1 Coríntios 10, 4, a pedra era Cristo. Podemos chamar o Espírito Santo de pomba, porque a pedra já existia na natureza e era para designar uma das propriedades de Cristo, que o nome pedra foi dado a Cristo, a quem significava. Não sucede o mesmo com a pomba, que para significar essas coisas existiu momentaneamente. Isto se assemelha, segundo compreendo, àquela chama que apareceu a Moisés, a quem o povo seguia pelo caminho do deserto, e aos trovões e raios percebidos no monte, enquanto a lei era dada. Estas formas corpóreas somente existiram para explicar algumas coisas que tinham seu significado, mas logo em seguida desapareciam. Por meio dessas formas corporais, disse que foi enviado o Espírito Santo. Por isso, estas formas apareceram em um momento e desapareceram depois. São Jerônimo. A pomba pousou sobre a cabeça de Jesus para que não houvesse quem cresse que a voz do Pai se dirigia ao Batista e não ao Senhor. Por isso, seguem-se essas palavras. E vindo sobre ele. Santo Agostinho. O Pai ensinou que o Filho não haveria de vir por meio de Moisés, nem pelos profetas, nem por outros tipos ou figuras, mas demonstra claramente que veio em pessoa, dizendo: Este é o meu Filho amado. Santo Hilário de Poitiers. Ou para que destas coisas que se consumavam em Cristo conhecêssemos que, após o banho nas águas, o Espírito Santo, vindo das portas celestes, voa sobre nós, que somos cobertos por uma unção de glória celeste e, pela adoção da voz do Pai, somos feitos filhos de Deus. São Jerônimo. O mistério da Santíssima Trindade se demonstra no batismo. Jesus Cristo, o Filho, é batizado. O Espírito Santo baixa em forma de pomba e se ouve a voz do Pai dando testemunho do Filho. Santo Agostinho. Não se deve admirar que o mistério da Trindade não estivesse ausente no batismo do Senhor, uma vez que este mistério completa nosso batismo. Quis Deus que primeiro se verificasse nele o que depois ensinaria ao gênero humano. Mesmo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam uma mesma natureza,
crê muito firmemente que são 3 pessoas. É somente o Pai que disse: "Este é o meu Filho amado." É somente o Filho sobre quem se ouve a voz do Pai. É somente o Espírito Santo que aparece em forma de pomba sobre o Filho batizado. Esta obra é de toda a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem em uma mesma natureza, sem diferença de tempo nem de lugares. Em minhas palavras, contudo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão separados e não podem ser ditos simultaneamente. E em letras escritas cada um ocupa seu espaço, pois compreendemos, por comparação, que a Trindade em si mesma inseparável pode ser demonstrada separadamente pela imagem da criatura visível. Que se trata da voz somente do Pai é algo que se mostra pelas palavras: "Este é meu Filho." Santo Hilário de Poitiers não somente demonstrou com o nome que é seu filho, mas com a característica particular. Muitos somos os filhos de Deus, mas o filho de quem falamos não é desta classe. Este é seu filho próprio e verdadeiro, por origem, não por adoção, em verdade, não em denominação, por nascimento, não por criação. Santo Agostinho. O pai, pois, ama o filho, mas como um pai ama um filho, não como o senhor ama um escravo. Como filho único, não como adotado. Por isso acrescenta: em quem me comprazo. Remígio de Auxerre referia-se à humanidade de Cristo. Se lemos "a quem me comprazo", o sentido é este: em quem pus minhas complacências, porque só ele pode ser encontrado justo e sem pecado. Se, no entanto, lemos "no qual ele me agradou", entenderíamos: ele constitui meu agrado, de modo que por ele eu faria o que deveria ser feito, isto é, a redenção do gênero humano. Santo Agostinho. Os 2 outros evangelistas, Marcos e Lucas, narram isto de modo semelhante, mas, no tocante às palavras da voz que se ouviu vinda do céu, variam em relação à maneira de dizer, ainda que digam essencialmente o mesmo. Mateus diz: "Este é o meu filho amado", e os outros 2 colocam: "Tu és o meu filho amado", para declarar este mesmo pensamento. A voz do céu disse uma destas coisas, mas Mateus quis demonstrar que vinha a dizer o mesmo: "Este é o meu filho", para que se indicasse especialmente àqueles que ouviam que aquele mesmo era o Filho de Deus. Por isso quis referir o fato: "Tu és meu filho", como se ele dissesse: "Este é meu filho", não indicando-o a Jesus Cristo, pois este já o sabia, mas para que o ouvissem os que estavam presentes, por causa dos quais aquelas palavras foram ditas. Um diz: "no qual pus minhas complacências", outro: "em ti pus as minhas complacências." Se desejas saber qual é o sentido daquela voz que soou, note-se que, ainda que os 3 evangelistas não transmitam as mesmas palavras, dizem a mesma sentença. Que o Pai se comprazia no Filho conhece-se desde logo nas palavras: "em ti pus as minhas complacências." Que o Pai foi agradável aos homens em seu Filho é-nos sugerido por aquelas palavras: "no qual pus as minhas complacências." Ou que se compreenda que isto foi dito por todos os evangelistas, como se dissesse: "em ti constitui meu agrado", isto é, realizei o que me agrada. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Deus,